aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja tu, Deus da real da força. Bendito seja tu, o eterno Deus, aquele que é, aquele que é e aquele que é do fim, aquele que não muda, é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Santo Pai da glória aqui, Senhor, contemplamos a tua presença, aleluia. Bendito seja tu, Yahweh, maravilhoso seja tu, El Shaddai, Santo de Israel, Deus poderoso, Senhor. Vamos a contemplar a tua presença nesse lugar, Pai. Vamos a contemplar, aleluia, o mover do Espírito Santo nesse lugar. Vamos a contemplar, El Shaddai, a tua marca celestial, Pai da glória nesse lugar. Oh, Yahweh, aleluia, Pai da glória, Senhor, a tua graça nos alcançou, a tua graça nos alcançou, a tua graça conforta o mundo da vida, Yahweh. Oh, glória, Santo, bendito seja tu, Yahweh, maravilhoso seja tu, El Shaddai. Obrigado, Senhor, aleluia, Pai da glória, o Deus, aquele que não nos deixa mais mudar. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Mantenha silêncio. Ouviremos a oração de abertura da pregação na boca do nosso papá, Diácono Bless. Ele assim vai orar. Vamos para a missão do Nicolo. Nós vamos a Nicolo e nascer. Nós somos o pai da eu, muito importante, Nicolo e avançado em que eu sou. Sou dificuldade da Nicolo, nascer, renascer a Babelê, e já nascer pouco de foi a cocaína. Como eu pensava o santo da Israel, uma coisa que socorro, nascer a palavra eu também. O caminho do que era possível, o caminho a atitude do seu coração e vai na eu também. O caminho do que eu preciso de compreender a semente do dia. Mas aqui se diz o caminho Deus vai falar, Deus vai colocar a pessoa. E a pessoa que ele disse que tomou o governo. Na pena eu construí, na meio eu construí, quando eu vou na toda eu nasci a presença da eu, na reconnaissance da problema ou liberação. Merci Senhor por a graça. Merci Senhor por sair do socorro. Merci à vous, Aïe. Ce que ça a dit, le début de l'histoire de notre volonté, pour pas que ça ait notre volonté. Mais ce que je dis pas, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et la folie de la santé. Il y avait plein de mouvements de candidats de la santé. La Nicolas, c'est la famille, sans le pouvoir de candidats de la santé. Tout-puissant le tout-puissant et véritable Dieu. Mais, pour que la carte de l'hôpital de la maman, que nous avons 4 savons dans la mission. Tout discipliné à la mission de Maïdani. Tout discipliné à l'autre. Et par la 4e terrain à ce moment. Quand on va écouter la 4e terrain, il ne condamne pour moi, mais pour les samedis dans la maison de la maison. Si que la tombe nous avons eu une de l'autre, donc nous avons été à ce point de ma maison a commencé à faire la maison. Mon aussi mon père m'a appelé et pour moi, et ça y est le temps. Mais toujours qui dit pas Seigneur, mon la vision, mais tout le monde est là, avec les camps, où est tout qui va au débat. Où est le monde qui vient au débat.
ngai akulure yabo bila kukosa bila kuiba. Pele jamel wala yote ya kwa. Tika ndio sasa ala peso ndio sasa atamu kwa bei ndio sasa ala na Mungu na kwa ndio ziko na pepo ya Kristo kwa ndio yeye sasa pour résister puissance, wako communication na mbinu na kumla Yesu Kristo ya Nazareti na kumla Yesu Kristo ya Nazareti tupende katika mbinu ya Mungu. Aussi pour le ange la catégorie merci pour la église et la sécurité. Merci pour la présence de tout-puissant de la Congo de l'Europe. Pour que ce soit la crise honorable et agréable dans cette présence de Dieu. Tata, souvent, je vous l'ai dit, souvent, dans le là, pas de souffle, pas pour une mal à l'aise dans le là, pour santé, je vous prie. Tant que la parole, qui nous propose la parole de Simon, la parole de Jésus, mon conseil. Obrigado, pelos minabissos, de sabedoria. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor. Claro. Rapidamente. Malemão. Já estamos no tempo de fé. Quando eu tenho deixamento. A mamãe Suza vai fazer a leitura do livro de Números, capítulo 14, versículo 1 a 4. Nós estamos lendo na Bíblia Números, capítulo 14, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então levantou-se toda a congregação e avançaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse: se moraremos na terra do Egito, ou se moraremos neste deserto, e porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Palavra do Senhor. 4. E diziam uns aos outros: levantemos, capitão, e voltemos ao Egito. Palavra do Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Fala na pomba na isso. E aplauda fortemente para agora. Seja lá pomba. Glória ao Senhor. Mais uma vez agradecemos a Deus pela graça de acordar que Ele nos concedeu, pela oportunidade que Ele concedeu a ti também, querido irmão. De mais uma vez estamos diante da presença dEle. Ele não está aqui no trono da casa. É simplesmente a graça de Deus que alcançou a mim, alcançou a ti, para estarmos aqui nesse lugar. Existem pessoas que têm dinheiro, dormem com segurança ao lado da porta, dormem com pronto socorro. Mas eu e aqui, querido irmão, provavelmente em casa nem paracetamol temos. Mas dormiste e acordaste. Mas imagina alguém que tenha tudo, tem um ponto de socorro, tem segurança, tem médicos particulares, mas acabou por morrer. Exemplo concreto. Nando, eu trabalho. Onde eu trabalho.
o quintal, ou então, sim, o quintal do escritório, onde eu acesso nosso escritório. Hoje a gente tem a escritório da pessoa do Paulo ali. Ele ocupa 2 ruas. Então, que vem para lá de Bali. Assim como é a nossa igreja. Exato, como a igreja na pessoa. Tem a frente, exato, a pessoa. Tem atrás. Tem para cima. E na rua de trás, na barabara de cima, é a rua onde vivia o Nando. Exato, barabara de cima, Nando, mas é Panda. Ou seja, eu a partir do escritório, a partir da escritório, não consigo ver a casa dele. Na Covid comum andava na aí. Eu consigo ver a casa dele. Na Covid comum andava na aí. Meu irmão, talvez você não sabe. Então, não sei se eu ia ter, mas eu te garanto. Nem nada para entendeu? Pessoas poderosas desse país. Que está na mulher, na boca. Ele é uma das pessoas mais poderosas desse país. E ele é muito bom para ele na película, mas morreu em casa. Kasi aqui vai mandar. Tinha médicos particulares. A partir do ano, a segurança, tudo quanto é canto. Para que tem tudo. Pronto socorro na sua casa. Pronto socorro andando por aí. Ele é só uma só pessoa. Mas ele anda com uma caravana. E quando ele passa, não necessariamente pediram que ele passou. Você vai saber que ele passou. Primeiro que limpa a rua. Limpa a rua. E evacuou todos os carros à volta. Mas Deus, ele, tu e eu, não temos essa segurança. Mas eu vou em casa. Dá para dizer que a graça do Senhor passa todo entendimento humano. Amém? Pode ser tudo. Se não tem Deus, não tem nada. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele concedeu e a coisa na presença também. Agradeço e também para o nosso papá Gabriel. Apesar das falhas, mas ele continua sempre a me selecionar para passar aqui e falar a respeito da palavra de Deus. Agradeço também juntamente todo o comitê e colaboração permitiram que eu estivesse aqui na presença dos irmãos. Ele não é simplesmente uma graça. Na verdade, existem pessoas que estão sentadas e essa palavra de Deus é melhor do que eu. Pregam melhor do que eu. Felizmente nunca tiveram essa oportunidade. Assim como dizia o evangelista Mconda no domingo passado, cada um tem a sua vez. Chegou a minha vez e eu também estava sentado. Eu, na minha vida, nunca sonhei ser pregador. Amo ensinar. Eu mesmo ensinar. Eu posso chamar 0 horas para ensinar, não tem problema. Mas pregar, não gosto muito de pregar. Mas pela força de Deus, estamos aqui. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Agora, o livro de Números. Bom, na verdade, o livro de Números é o 4º livro de Moisés. Os primeiros 5 livros da Bíblia que comportam o Pentateuco, a Torá. Torá e a Torá. São Torá, porque são os primeiros 5 livros que foram escritos e que lá, nesses 5 livros, existia toda a lei judaica. Até hoje, os judeus vivem praticando a lei da primeira Torá. Amém? Amém. Então, Moisés escreveu esse livro narrando a história em próprio vivendo também a mesma história. É uma graça
Exatamente. Moisés é o maior profeta do Antigo Testamento. Moisés ali meia o que é uma coisa ali que completa uma casa na Espanha na Catisé. É o profeta que foi chamado como profeta a Deus. Até quando eu tenho uma coisa completa para ele também. Mais velho na história. Montoro de sua. De toda a Bíblia. E a Bíblia. Moisés foi chamado para servir a Deus. Moisés também não foi na construção também. Já na idade adulta. Na arte da nossa 80 anos. Na autoconta. Amém. Bem? Não tem nenhum outro profeta que foi chamado com essa idade. Então, não foi muito que a Bíblia manda A vida de Moisés é dividida por 4 fases. Bíblia é dividida na 4 fases. Exatamente. Primeiros 40 anos, como príncipe no Egito, como príncipe na casa de Egito, Deus queria que ele aprendesse as práticas do Egito. E depois, os outros 40, Deus levou numa cidade distante, chamada Midian. Estamos aqui a facilitar, porque as pessoas não lêem a Bíblia. Chamado Midian. Durante esse tempo de Midian, Deus lhe fez aprender aquilo que ele poderia ser. Lhe ensinou a ter paciência, lhe ensinou a ser humilde, lhe ensinou a saber falar quando deve falar, lhe ensinou a calar quando ele devia calar. Depois desses 40 anos de ensinamento com Deus, comparação com Deus, Deus levou para enfrentar as bestas feras do Egito. Outros 40 anos, com meio conhecimento de todos, o povo do Egito, o povo judeu, estava preso. Ficaram lá qualquer coisa por 400 anos. Concretamente 430 anos. A Bíblia declara que eles foram lá por intermédio de Josué. E a Bíblia declara que essa geração de José havia falecido aquela geração. Aquela geração nasceu uma outra. E também na altura o faraó que governava o Egito também havia falecido. E a Bíblia declara que esse mesmo outro faraó esqueceu-se de todas as boas práticas que José havia feito. Começou a castigar o povo do Egito. E é um castigo enorme. E esse castigo fez com que o povo começou a murmurar. Na verdade, querido irmão, quando o sofrimento chega a um nível que você não consegue suportar, a bênção ou a benevolência de Deus começa a mesmo Não reclamava. Deus levantou Moisés no meio do povo. No meio do povo. E esse Moisés levou o povo à libertação. Atravessaram o mar vermelho. Andaram com Moisés durante o deserto. Enfrentaram vários obstáculos. E Deus foi sempre vitorioso. Mas chegou uma época que Moisés, mesmo falando com Deus, eu declaro que sempre que Moisés se ausentasse do seu povo, voltavam com as práticas que eles faziam no Egito. No livro de Êxodo, Moisés tinha que cumprir uma missão com Deus. Moisés ficou 960 horas diante de Deus. A saber, 40 dias e 40 noites. Desde jejum. E esse todo tempo que ele ficou com Deus, o povo reclamou. O povo pediu que Arão
e fizesse Deus para ele. E na verdade esse Moisés talvez já não vai voltar mais. Então disseram, Arão, faça Deus para nós. Pela força e pela imposição do povo, eles fizeram um deserto. Fizeram um deserto. A Bíblia declara que Moisés foi a descida do monte. O povo adorando aquele deserto. Eles irmãos, 400 anos que o povo viveu. As más práticas do Egito, na verdade, não tinham saído deles. Não tinham saído deles. Então eles continuavam sempre que houvesse necessidade. Sempre que eles sentissem que estavam angustiados, voltassem às práticas de Deus. Aqui como nós acabamos de ver, agora que até aqui o povo já estava quase a chegar à terra prometida. Moisés levantou 2 espias, a saber, Josué e Caleb, disse para eles, olha, vamos espiar a cidade de Canaã e vejam como é que ele é constituído, como é que é o exército que lá tem, que é essa terra que Deus nos prometeu. Os espias foram para lá, conseguiram levantar todo o aparato que Canaã tinha. A Bíblia declara que os espias, quando chegaram para falar com Moisés e Arão, disseram o seguinte: Moisés, na verdade, nós acabamos de ver lá, um pouco forte, união com os outros povos arredores. E esses mesmos povos arredores também são nossos inimigos. Sinceramente, vai ser difícil derrotar. Mas tem uma coisa: conforme Deus havia falado contigo, esse povo, ou seja, essa terra, sinceramente, mana, leite e mel. Amém? Amém. Deus, aplaude na própria devagar. E o povo, por isso que Moisés depois falou para o povo, explicou aquilo que Canaã representava, aquela força militar que eles possuíam. O povo começou a murmurar. Disse: mas chegaram do Egito, nos levaram a esse deserto. Para nós morremos aqui nesse deserto. Por que não nos deixaram para lá no Egito? No Êxodo capítulo 1, versículo 4, semana não me falha. Agora é claro, o que fez com que o povo fosse liberto era a dor e o sofrimento que eles passavam. Mas em tão pouco tempo, esqueceram toda a dor que eles passavam no Egito. Vocês não sabem, o povo do Egito, antes da libertação de Moisés, ou seja, prestes à libertação de Moisés, a Bíblia declara que eles se tornaram escravos. Eles eram os homens que faziam os blocos e os tijolos para a construção do Egito. Mas eles construíam, como você sabe, que é deserto. Eles construíam sem parar. E sempre que eles paravam, ou quando alguém no meio deles apresentasse cansaço, eram batidos, eram mesmo porradados, era um sofrimento pesado. Isso é o que fez com que Moisés matasse o Egito. Na verdade, não vamos entrar muito aí. Esses livros são livros narrativos, amém? A
maior parte dos livros da Bíblia maioria vai ler a Bíblia. são livros narrativos. Exata a Bíblia é um livro gravado para a O história. que é um livro narrativo? Ni livro narrativo. Livros narrativos são aqueles livros Vai livro narrativo é livro que você lê ou eu contar alguém contando uma história. muito bom a sua feita história. Mas não é história, mas história. Um fato que aconteceu. Exata história tem uma história ou eu preciso saber. Não foi um conto de fato, mas realidades que aconteceram. Será que a ponto mo ter que sabe da história real? Esse tipo de livro chama-se narrativos. Vai livro quando eu venho na como narrativo. E é fácil de ler esses livros. Feita a fácil contar para E metade ou a maior parte desses livros mas eu tenho a partir ali agora. não tem partes espirituais. Exato a partir Não é necessário você usar a hermenêutica exato a mão entender depois da coisa ali de hermenêutica. para você entender esse livro. Pode ou compreender o livro. Porque por isso você tem que abrir Exato a e confundar. começar a ler, mais nada. Bem para botar mais. Amém? Temos que ter esse exercício e começar a fazer isso. Amém? Ele seria coisa da exercício com salário. Glória ao Senhor. A Bíblia declara aqui, Bíblia do povo vive, conforme lemos aqui em Números 14. Na ndege kotami awa na Bíblia não para. O povo ouviu aquilo que Moisés falou. Bíblia vai Pepe vai jogar aqui com Moisés. Assim não. Tem mais o que Eles tem. disseram não. Vamos vai o que tem. Nos levaste, nos tiraste lá do Egito para nos fazer morrer aqui no deserto. O lugar que na Egito quando a mulher o que eu awa na casa Era dele. melhor que nós continuássemos lá. Ninguém está na palavra não estou continuando lá. A Bíblia declara, Bíblia declara capítulos anteriores, no chapitre que o povo que Pepe reclamava bastante. vai declarar Deus, Moisés, Deus só fala contigo. balobi que nele zapai alobela pai. Nós não temos nenhum sinal, só Deus fala contigo. Nisso da katana sinye mo tem zama alobela pai. Afirma que Deus mesmo está conosco. E logo ele só confirma que ensemble essa pena na missão. Deus disse para eles, Zama ele Moisés, fala para eles, Moisés ele sama. eu vou mostrar a eles, Ngai na komi mo se pai na babo. de dia, uma coluna de nuvem, Na mo ilokola. Nuvem uma coluna de nuvem, koloni. Nuvem E- uma passada. e de noite uma coluna de fogo. Pena putu lokola koloni ya moto. A Bíblia declara que todos os dias, Bíblia lobi ni kolonioso. isso era o caminhar do povo de Israel. Wana Israeli kwa utambo la pepe ya Israeli. Essa nuvem não desaparecia durante o dia. Mapata wana baada kubunga tete mamoni Quando nyofa. chegasse noite, o fogo subia. Soki na putu ne koloni ya moto ke mati. Ou seja, de dia, mesmo estando no deserto, Eke na moi atapa sana kata deserto. eles não viviam o sol. Baada ke moi wana ya deserto. E quando era de noite, Tango pesa la putu. eles não tinham escuridão, porque tinham a luz do Senhor. Bango basali na lumière ya kolo. Resumindo, mesmo andando com Deus, Gola saite ndenge bado kutamba na também nzambe. eles duvidavam de Deus. Kasi bango baada ko tempo na nzambe. Querido irmão, Ndeko. existe uma coisa muito perigosa na vida espiritual. Et c'est le loco moko isa pesa pe terrible devant na monde Não é espirituel. cair, não é cair, Esa kukuya tu, não é errar, esa kusala e yesu, muito menos pecar. pe kusala lisunte. Mas é querer voltar para aquilo que Deus te libertou. Mais esa kuninga kozonga na likambo na ensemble ya libération. É querer voltar às práticas que Deus te libertou. Esa kuninga kozonga na pratique ensemble déjà libération. O povo do Egito esqueceu de toda a dor que eles passaram lá. Pe pepe Egito akosala ka pasi nyonso balekisa kuna. Hoje não é Israel, Lelo eza Israel te, somos nós lelo eza biso. que estamos a viver essas práticas. Po tozovivi ba pratique oyo. Exemplo concreto, Exemple, o vazio que se encontra aqui. tala vie eza na kati ya Sabe por quê? Mpona nini? Porque o papai viajou. Po papa a voyagé. Tão simples quanto isso. Eza pe simple lokola yo. Ninguém, isso é visível a olho nu. Eza visible kotala Não boye. precisamos se esforçar. Eza na ola importance ko se procéder. Estamos a falar da ausência de membros efetivos. Tozolobela mpona kozanga ya bamembre effectif. Exemplo concreto, Exemple, todo o caminho da salvação. chorale famille da Você salvação. só olhar pelos bancos que estão vazios. Eza ka kotala bakiti ezali vide. Estamos a falar de pessoas que servem a Deus. Tozolobela mpona bato bazosalela nzambe. Cantam para a glória do Senhor. Bazoyembela mpona Vão lokuma. a um. Bakei wapi? Tem que chorar. Bake wapi? Amém? Amen. Práticas do Egito. Bapratique Egito. Práticas do Egito. Bapratique Egito. Sempre que eles sentissem uma dor, Tanto nyonso bana kosanti sempre douleur, que eles sentissem um sofrimento, tanto nyonso bana kosanti a souffrance, primeira oportunidade que eles tivessem voltavam para as práticas do Egito. na opportunité liboso bana komona
Na pouco ali, Deus quer falar contigo que não voltes para o Egito. Não volte para as práticas do Egito. Querido irmão, quando você vivia no Egito, você fazia tudo o que você queria. É uma escravidão disfarçada. Era uma escravidão disfarçada. Em que você não dava conta, mas você era escravo. O pecado te escraviza, irmão. Pecado te leva a ruína. Pecado te corrói. Querido irmão, imagina a igreja. Olha a nossa igreja. Vou fazer aqui uma analogia rápida. Olha a nossa igreja. A mensagem que nós ouvimos domingo a domingo, quinta a quinta, às quartas, sábados, mas mesmo assim, coisas simples, nós não conseguimos evitar. Fofoca no nosso meio, mentiras no nosso meio, inveja no nosso meio, calúnia no nosso meio, enfim, invenções de coisas que não existem no nosso meio. Trazer para a igreja práticas do Egito aqui. Essa igreja é dirigida por Deus. Se tiveres dúvida, vai na tua casa, ora durante 2 horas. Senhor, quero saber se realmente eu frequento uma igreja. Em menos de uma semana, Deus vai se mostrar. Prova viva. A igreja é de Deus. Não torne esse lugar como se fosse um lugar qualquer. Esse lugar é santo. Esses microfones são santificados. As cadeiras são santificadas. Essas vivendas se você tentar levar na tua casa, vai ter problema com Deus. Deus é tardio em ira, mas Ele é rápido em misericórdia. No dia de hoje, Deus quer que você abandone as práticas do Egito. Quer que você abandone as más práticas do Egito. O povo de Israel é um povo igual a nós. Conhecia Deus, vivia experiências com Deus, tinha testemunho da milagre de Deus. Assim igual a nós, estamos aqui mês a mês, vivemos os milagres de Deus. Mas na mesma, a primeira oportunidade que a pessoa tiver para pecar, vai. Sabe, estamos a voltar às práticas de grupinhos. Um conjunto de grupos vivem falando mal daquele outro grupo. Empatar a bênção daquele lugar. Irmão, quando Deus criava o povo de Israel, não quer dizer que naquele meio existiam pessoas santas. A maioria na perversidade. Por isso é que Deus ficava irado com eles. Olhava para todo o povo. Por isso é que Ele castigava todo o povo. Não veja o irmão A, B, C, casos isolados, que estão a ser abençoados. Mas vê a maioria. Você vai notar que a igreja não está crescendo. Você vai notar que a igreja não está evoluindo. O tempo que nós temos aqui na igreja, você fazer um exame. Estamos muito
longe daquilo onde Deus queria que nós estivéssemos. tozamo sika na oyo nzambe alingeli tozala. Exemplo concreto, Exemple, quando tens um problema, ntango oza na problème como moko é que você reage a um problema? ndenge nini réaction na yo ezalaka deba problème. Imagina que eu venho te falar Imagine que ngai nakolekisa yo e você roubaste alguma coisa. ke yo oyibaki eloko moko. Você não roubou, mas eu ouvi te falar que você roubou alguma coisa. Yo oyibi te kasi ngai nayebisi yo koyibi eloko. Ouvi dizer que você roubou. ke ngai nayoki koyibi. Como é que você reage a isso? Réaction na yo ezalaka ndenge nini? Êxodo 14, Exode 14, versículo 14. verset 14. A Bíblia fala assim: Bíblia elobi boye. vocês ficarão calados Bino esengeli kokanga e monoko. eu lutarei por vocês. Ngai nde nakobunda mpona Deixa yo. que fale mal, irmão. Tika balobela yo mabe te. Deixa de reagir quando falam mal. Koreagir te soki oyoki mabe mpona yo. Deus que você adora, Po te lisambe oyo osalela Ele vai lutar por você. ye nde moto akobundela yo. Você confia. Po te Se é mentira, soki eza lokola se é verdade, soki eza deixa vérité que Deus vai lutar por você. tika nde nzambe akobundela yo. Meus irmãos, se alguma coisa alguém te falar, ndeko soki moto ayebisi yo na likambo verdade tu não achas aquela coisa que tu tens feito, na verité yo oyebiki likambo wana osalaki yango abandona. abandone yango Abandona. abandone Mas se tu yango faz, kasi soki osaleli yango te deixa Deus ser o cara da verdade vir à tona. tika nzambe abundela yo kala te verité okoya kaka. Amém? Amen. Essa é a igreja que Deus quer. Bongo nde eglise nzambe Nós alingi estamos a impedir a bênção de Deus cair. biso tozokopekisa mapamboli na nzambe Na kusa sua plenitude. na plenitude na ye. Nós controlamos pecados como prostituição, Biso tozokontrole masumu lokola prostitution, controlamos pecados, por exemplo, de cerveja, masumu lokola ozali komela masanga. mas ninguém controla o pecado da fofoca. Moto akontrolaka masumu ya kosala kolobela mabe te. Provérbios 18, Proverbe 18, versículo 21. verset A 21. Bíblia fala assim: Bible elobi boye. a morte e a vida estão no poder da língua. Bomoi mpe vi eza na nguya lolemo. Amém? Amen. Se você vive falando mal, Soki ozosala mabe, você pode destruir a igreja só falando à toa. yo okoki kodetruire eglise kaka na minoko na As yo. pessoas que se afastaram da igreja por tua causa, Eza na bato babima na eglise mpo na yo. por nossa causa, Mpo na biso saíram da igreja. babimi na eglise. Porque ouviu, Mpo na nini bayokaki. deixa eu saber que nem todos nós temos o mesmo nível de fé. Esili koyeba ke biso nyonso te toza na meme niveau ya kondima. Amém? Amen. Estamos na igreja, Toza na eglise aparentemente no mesmo nível, na komona boye neti toza niveau moko mas não somos do mesmo nível. me toza na niveau moko te. Há pessoas que são pequenos, Eza na bato baza mokie espiritualmente. na Ele spirituellement. vai aqui para ganhar força. Aye awa mpo aganye force. Ele entra aqui, Ye akoti awa você como cuidador das bênçãos dos outros, yo lokola ozopekisa makambo na badonya obengani ele ye. vai embora. Ye akokenga ye. Não tens problema comigo, Oza na problème na não tens ngai te. problema com a igreja Fonte da Vida. Oza na problème na eglise ya Tens Fonte problema da Vida. com o dono da igreja da Fonte Mais da Vida. oza na problème na nkolo ya eglise ya Fonte da Vida. Não volta para o Egito. Kozonga na Egypte te. Não volta para o Egito. Kozonga na Egypte te. As práticas devemos abandonar. misala wana nyonso mabe esengeli kopamela. Pecado devemos abandonar. Nyonso mabe esengeli A Bíblia fala yokisa. assim. Lobi A Bíblia fala ko assim. Vou contextualizar. nazoloba konteste A Bíblia fala assim. Se você viver na união, bible elobi ko soki kovivre union se você viver na união, soki ozovivre union na bomoko é na union exatamente. Se você viver na união, se vivere union Deus vai ordenar bênção para vocês. soki botambola maboko separe bato Não. te. Jesus aceitava, andava com todo mundo. Yesu abanda kotambola na motu A nyonso. Bíblia até declara que as pessoas começaram a murmurar. bible ekuti ezodeklare ke bato babandi komimbi Anda com os bebedores de vinho, tala azotambola bameli vin anda com os publicanos. atambolaka na barepublicain Para você ver que ele havia mesmo abandonado tudo. bomonaki asengelaki abandone mpona nyonso alobi nkolo Eu sou um coletor de impostos. ngai naza motu oyo nakombolaka baimposte. Na verdade, eu faço coerção para as pessoas pagarem impostos. eske ngai nasalaka eboneli mpo bato bafuta baimposte. Uso força para as pessoas pagarem impostos. nasalaka makasi mpo bato bafuta Na baimposte. verdade, eu tenho muita gente que está aqui na verité eza na bato ebele que nem gosta de mim. oyo balingaka na Mas te aquele que está aqui, me bato oyo baza e um dia, un jour eu, ngai Zaqueu, jase tirei alguma coisa dele nazwaka eloko moko ya e ye devolver 4 vezes.
ngana kozongisa ye 4 fois conversando. ezali conversion Eu vou daqui de onde não valia nada. yamona ke mbongo na ye nyonso wana ezalaki na Não importance tinha nada. ati azalaki na Ele eloko abandonou aquelas máscaras. ye abandonaki bapratike nyonso A ya Bíblia mabe era que Jesus disse: bible elobi ke yesu alobi elelo a salvação entrou nessa casa. lobiko ekoti na ndako oyo Essa salvação nessa casa. lobiko ekoti na ndako oyo Não pensa que a salvação alcança a igreja toda a vida. permete ke mapamboli ekota na kati ya kristo kote la vida Querido irmão, Deus quer abençoar essa igreja de tal maneira que você não imagina. ndeko nzambe alinga pambola eglize wana manière moko yo ozoyeba te Há grandes homens nessa igreja. nzambe alinga tombola mibali ya minene kati Deus quer ya levantar grandes mulheres dentro dessa igreja. nzambe alinga temisa basi minene na kati ya Mas kristo com calúnia, inveja, fofoca, não vai dar certo. me na lukunya koloba na mabe bongo esaleka te Nós somos uma igreja abençoada. tozali eglize moko ya kopamba Extremamente abençoada. toza na eglize moko ezali ya kopamba Prova viva, oyo ezali difa irmão conta, né? tozomona fue mokonda zawe amen ebalise mokonda Irmã Suza, ngai irmão Edi, papa eli Papa Blaise, papa blaise irmão Chiquinho, irmão chiquito as nossas irmãs. bamama na biso Enfim, temos aqui uma série de testemunhos. toza mpenza na batémoignage ebele awa Essa igreja é muito abençoada. eglise oyo ezali ya kosambola Vai alcançar todo mundo. mapambo oyo esengeli ezwa mutu nyonso Amém? amen Pode ser apenas por uma franja pequena. ekozala kaka nombo moko mokie te Mas não é para todo mundo. me eza mpona biso nyonso Mas só quando vem se encontrar com Jesus. moto nyonso to bakutani na Não yesu importa do mesmo jeito. azongaka ndenge moko te Nós estamos em pedir a história da vida. tozokopekisa bato bapusana te Estamos em pedir a gente chegar até Jesus. ezali tozokopekisa bato bapusana epai na Nós yesu temos que chegar até Jesus. ebongo bato baza na posa kokoma epai na yesu Há pessoas que estão aqui. eza na bato baza awa Tem uma mãe do pastor. baza na image mabe ya paster Só que eu ouvi dizer. kaka mpo ayoki koloba Há pessoas que nem sequer se aproximam do pastor. Tá? eza na moto azamona apusana te epai ya papa te Alguém lhe falou que o pastor é bem mau. kasi moto ayebisi deja papa aza mpenza kanda O pastor não nega ninguém, querido. paster aboyaka moto moko te kaka Talvez ele trata aqui pela primeira vez. kaka mosusu okoti mbala Não fala para esse, não nega ninguém. papa na biso aboyaka moto te Todo santo dia está aqui apoia pessoas. mikolo nyonso azala kati na kosika yambaka bato Quem costuma vir aqui ao longo da semana sabe disso. oyo ayaka awa durant la semaine ayebi yango Nós não temos uma formalidade para sentar o pastor. Não existe. biso tosala elolenge moko te okoki kosala mpo kutana na ndata Muitos de nós que estamos aqui ebele baza já awa frequentamos outras igrejas. deja tokota beglise E mosusu sabe quão é difícil você se encontrar com o servo de Deus? ayebi mpasi nini ezalaka mpo kutana mosali na nzambe Difícil mesmo. ezalaka mpenza mpasi Deixa que ir na secretaria, mpoke na secretariat audiência, kosala eles audience vão te chamar, deixa do mundo. osenga babenga yo tiki nimero ya telefone Até um dia que pronto, a secretaria se lembrar, vai te ligar. ti mokolo moko secretaire kokanisa yo babengi yo Não volta para o Egito, pelo amor de kozonga na egypte te Deus. Essa igreja de Deus. kote oyo ezali eglise ya nzambe Essa igreja de Deus. oyo ezali eglise ya Deus nzambe ama muito essa igreja. nzambe alingi eglise oyo Deixa eu falar sobre isso. tika nayebisa Deixa eu falar sobre isso. eza mawa mpona koloba Como é que você serve a Deus? yo moto tosalela nzambe Já vias abandonar as práticas do Egito? deja okabela bapratike egypte Faz as mesmas práticas. kasi ozongeli so bapratike wana kala Tem pessoas que servem a Deus, está aqui. eza na bato bazoservir nzambe Às bazawa vezes abandonar a lhama. abandona deja liamba Às vezes abandonar cerveja. otika Às masanga vezes abandonar prostituição. otika kosala kindumba Do nada voltaste. na pamba oyo ozongeli Do nada voltaste. na pamba ozongeli Querido irmão, por favor, não volte para o Egito. ndeko por favor kozonga na egypte Deus quer te ama. nzambe alingi yo Ninguém te ama mais do que Deus. eza na moto oyo alingi yo te koleka nzambe Antes que teu pai e tua mãe te conhecessem, Deus já te conhecia. avant papa na mama na yo bayeba yo nzambe ayeba yo te Graças ao mundo. ye te moto atali na Te moto ama de tal maneira que você não imagina. alingi yo lolenge moko yo oyebi te Ensina diante dele. yango pusana epai na yo A glória dele na tua vida. moko nde komona ngolu na ye likolo na vida yo Vamos testemunhar a grandeza de mpe Deus. okoka kotemoigne kondia na nzambe Glória ao Senhor. gloire à Dieu Para terminar, mpo na kosukisa a Bíblia declara que depois desse tempo, bible elobi apres ka oyo Deus disse que ia castigar o povo nzambe alobaki esengelaki apesa pikiso na de peke mais práticas. mpona bapratike ya mabe Mas Deus, kasi nzambe pela oração de Moisés, na mabondeli ya moïse a misericórdia de Deus recaiu sobre esse povo. miséricorde ya nzambe ekitelaki pepe wana Querido irmão, não importa qual é o teu pecado. belemene eza loporte te masumu na yo Não importa a quantidade de pecado que tu fizeste. kasi te ya masumu oyo osali ezomporte te A
quantidade de pecado que tu tens feito. quantité ya masumu osalaka Deus ama o pecador. nzambe azolinga toujours masumu Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. ye alingaka masumu te kasi alingaka mosumu Ele ama mais do que você imagina. nzambe alingaka yo ozomagine yango te Amém? amen A todos nós que estamos aqui, na biso nyonso toza na esika Deus oyo colocou um destino para nós. nzambe atia destin moko mpona Um biso destino para nós. atia destin moko mpona Onde tu biso estás? esika ozali Onde tu estás? esika E ozali é onde tu deves concluir a tua missão. mpe esika nini esengeli okokisa misio na yo Sabe no teu telefone? oyebi na telefone na yo Os que usam smartphone. bato oyo bazoutilize smartphone Nós temos um aplicativo que vem pré-definido nos telefones. toza na définition moko ezali predisposition Tem GPS. eza na gps Usam da Google, osalelaka mosusu na google outros usam de um outro aplicativo ou sistema operativo. Tem mosusu GPS. aosalela na opération mosusu ou application mosusu Então, GPS, a gps se você colocar onde tu estás soki otie yango e dizes para ti, olha, eu vou, por exemplo, ao 1º de maio, soki olobiki na soki le 1er de mai e basta você clicar, iniciar. soki oaplika otia yango ebandeli Se você disser, ele vai te perguntar, vai andar a pé, ye akotuna yo kotambola makolo de carro, na motuka de táxi, na taxi ou de autocarro. ubie na autocar Você vai dizer, por exemplo, vou andar de carro. yo koloba ta mosusu na motuka Automaticamente, quando tu clicares em iniciar, ntango kaka yo kotiake ebandeli ele vai te guiar. ye akobanda kotambisa Sai curva à direita, akoyebisa yo kokende curvas à esquerda, droite ubie na gauche curvas à direita, okatisa na curvas droite à esquerda, okatisa na gauche vai direito, okende to droite enfim, até quando tu chegares ao destino. uiti ntango okoma na destin na yo Se porventura soki tu passar do teu destino, yo oleki sabe o que ele faz? nini esalaka Automaticamente, na mbala moko ele recalcula a tua rota. ye akopandela oyo ezali nzela na Ele yo vai dizer, olha, passaste, akoyebisa yo ke no oleki entanto, se tu fazeres um contorno lá em frente, ke soki okei kobandela kuna vai liboso voltar ao teu destino. okosonga kuna esika E se ozokende porventura tu voltares, e soki ozongi ainda assim passares ao teu destino, ata mpongo oleki esika malamu ele vai continuar a recalcular a rota. akokontinue koyebisa yo kozonga Pelo que parece, ya nyonso ele incansavelmente ye alembaka te não vai se cansar até quando você chegar ao teu destino. akolemba te kino kokoma na destin na yo Esse GPS é Deus. gps wana ezali nzambe Pode se afastar de Deus de qualquer forma. ata yokili nzambe lolenge Pode se afastar de Deus de tal forma. okoki kokima nzambe na lolenge Pegar nyonso de tal maneira. me na nyonso Se você voltar a Deus, soki ozongeli nzambe se voltar a Deus, soki ozongi epai na nzambe vai te acolher. ye akoyamba Vai yo te receber. ye akoyamba yo Porventura, enquanto você não chegar ao teu destino, ntango nyonso nano okomi na destin na yo te incansavelmente Deus vai sempre te chamar a Ele. sa kolemba nzambe akopenda yo ntango nyonso epai na yo Verdade, Deus, ata poko ya lelo Deus está fazendo o mesmo para ti. nzambe azosala mpe lolenge moko epai na yo Não importa qual é o número de pecados que tu tens. ezoimporte nombre masumu oza na kote Vai falar assim, no livro de Isaías, nzambe alobi ngo na livre ya Isaïe capítulo 1, versículo 18. chapitre 1 verset 18 Vai falar assim, o seguinte: bible elobi boye ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, ata masumu na yo eza mundu lokola makasi se é vermelho, extremamente vermelho, ata eza rouge makasi escarlata é um tipo de vermelho que dificilmente sai. rouge wana ezalaka moko makasi mingi eza mpasi mpona komo Ou seja, sabe aqueles pecados que você acha que está no fim, dificilmente você consegue abandonar. eza masumu wana tosalisika eza difficile mpona kotika yango Deus está a dizer a Isaías: kasi nzambe azobisa Isaïe ainda que os teus pecados sejam iguais a esse tipo de pecado, ata masumu na yo eza na nivo wana que essa forma que você acha que esse pecado jamais Deus vai me perdoar. ke yo ozomona ke lisumu wana nzambe akoki kokokisa yo te Eu, Deus, kasi nzambe alobi ke ngai estou pronto para te acolher. naza pre mpona koyamba yo Você confessa que Ele quis a perdão meu. soki yo konfese pe osengi kolimbisa epai na ngai Na tarde de Deus, na pokwa lelo todos nós vamos se humilhar perante Deus. biso nyonso tokokitisa epai na ngai Voltar para Deus. tokozonga epai na nzambe Todos querem que nós vivamos o Egito. nzambe alingi te tozonga na Não regime querem que nós vivamos as práticas do Egito. alingi te tofilme bapratike Ele quer que nós vivamos as práticas boas daquilo que Ele quer. eseke tomema bapratika malamu oyo ya nini Segundo a sua vontade, selo mokonzi na ye segundo a lei de Deus. selo balwa ya nzambe Essa é a palavra de Deus na cara. oyo ezali maloba ya nkolo na nkolo
Glória ao Senhor. Nós colocamos em pé. Tutelemi. Todos nós colocamos em pé onde estás. Isso é o tutelemi se capesari. Fecha os teus olhos onde estás. Tocando a missa, isso. Fecha os teus olhos. Tá a missa. Convido a banda para nos acompanhar nesse local. Nas 8 e tem a missa sempre para a missa. Fecha os teus olhos onde estás. Tocando a missa e se conseguir. Glória ao Senhor. Eu vou pedir que a banda toca Nali Kondo Penanoko. Essa música, por favor. Deus, vamos agradecer a Deus pela palavra. Toujours pensa merci, nous avons la parole. Agradecer a Deus e diga, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E ele só nous avait merci pour la parole na eu. Notaste que na verdade eu estava desviado do teu caminho. Que na vérité, na tela que nós estamos lá eu. Por isso levantaste, Yango o telemi. ou seja, levantaste o homem para falar acerca do meu mal. O telemi se mostrou algo para por amar. Então diga, Senhor, perdoa-me. Le bambolo ni sakai. Perdoa-me por tudo quanto eu tenho feito que não tem glorificado o teu nome. Ni misana na nyonse mapena sala ko pesa ka ko do kumuse. Perdoa-me pelas práticas do Egito que eu tenho praticado. Ni misana ma pratique Egito na sala ka. Perdoa-me por tudo quanto eu tenho feito que não tem glorificado o teu nome. Ni misana na nyonse na sala ko pesa ka do kumuse. Assim oremos no nome de Hoje eu Jesus. vou ler na isso. Oh Pai Celestial, Yahweh, Deus Todo-Poderoso, humilho diante da tua presença, Pai. Santo de Israel, Senhor. Essa é a tua casa santa, Yahweh. Essa é a tua casa glorificada, Pai. Essa é a tua casa, Pai de glória, que o Senhor escolheu, Pai de glória, Senhor, para que as pessoas, Pai de glória, possam viver a plena do teu poder, Senhor. Deus Todo-Poderoso, não somos absolutamente nada, Senhor. Oh, Rei da glória, Deus Todo-Poderoso. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me nesta vida, Senhor. Eu me afastei de ti, Senhor. Me afastei da tua presença, Pai. Eu estou convivendo, Pai da glória, Senhor. Dá-me nesta oportunidade, Senhor. Oh, Rei da glória, Pai da glória, Senhor. Abençoa-me, Senhor. Abençoa-me, Pai. Espírito da verdade, Senhor.
Monteia. Vamos orar consoante a pregação. Est-ce que vous êtes en Égypte? Será que você continua no Egito? Dans les missions qui tout le monde en Égypte. Ensinar-nos a abandonar o Egito. À pratiquer ma vie. As más práticas. Tout ce que nous sommes dit. Não podemos voltar para as práticas. Quand nous sommes dans la direction où et ça va être position. Tout ma conscience dans les matina. Talvez você pense que aquelas coisas que não têm importância. Maintenant, je suis dans mon haut et sur le pied. Les armes sont détruites. Aquela coisa que você vê que é pequena não tem importância, aquilo está destruído. Então, je suis aux années battues en l'égard de l'Église. Talvez você puxe o tropeço de outro para dentro da igreja. Quand je suis aux années de ceux qui me connaissent à qui l'Église. Talvez você é promotor de alguém fugir na igreja. Ils ont là payé pour la salle pour développer qui l'Église. Estás consciente de que fui eu que fico com aquele mal? Não, para qui c'est l'Église. Eu é que fui fixe da igreja. Pour nous, dans le bas qui m'a mal le Bouddha. Ou eu que falei coisas de mentira. Ce que vous allez avoir. Você está aqui? Nous allons avoir des saillots. Diga que Deus te Parce que vous allez isso porque você não tem como na frente da vida conosco. mais aux années. Mas tem problema com Deus. Quand on peut au Também quando sair daqui, ceux qui me donnent à tirer la pensée à mon mieux au sein de la clinique. se aquele irmão tem sempre aquele pensamento naquilo que Le você mal de faz, diga aquele irmão. Que aquilo que eu tinha dito para ti era mentira. Fui eu que inventei. Pour combien de personnes à cette église, Ou quantas pessoas dentro da igreja, toute ma famille de mission, você nas nossas famílias, bâtir la information, ficaram com informações oh, il y a mensonge, de mentira. oh, É que as pessoas falaram de mais il mentira, y a mas ficou nas mentes das pessoas. qui Seu irmão fulano para fulano tinha mentido fulano. ok, maman, papa, ça va être innocent. Afinal, aquele papai que era mamãe são inocentes. Mais nous, il y a une réalité. Mas você conhece a realidade. Ceux qui osent battre l'église, Você pôs um tropeço para a igreja. Na manhã de hoje, essa programa. Para que não fomos a praticar aquelas coisas. Porque nós também a igreja está avançada. Mas na verdade não estamos avançados. Estamos a circular no mesmo lugar. Quando isso vai se manifestar em meio de nós, Deus não nos vai abençoar. Estou com Deus. Oh
ya ndeko na biso oyo otelemisi na pokwa lelo balobala mpasa yo ya solo tozonga lisusu na Ejipte. Jésus-Christ nous appelle à la repentance. Tika ete kolo ya solo tozala lokola ngulude oyo ya solo asandi mpe azongeli lisusu bilei na ye. Yawe ya solo ozali malamu. Makomi na yo ezoloba na ngai ete olobi na makomi na ona mokanda ezali ete ya ezali ete oyo eleki tobosana totala liboso biloko makambo malamu oyo bokisi mpona biso nkolo na nguya nyonso na makasi na biso tokoka yo kaka yo Jésus Christ sunga biso na nzela molimo santo eke ya solo Yesu Kristo tozongela lisusu oyo eleki te totelema mpe totala bolamu oyo yo te liboso na biso puisque ta parole a indiqué yo olobi ete ya solo tu connais les projets que tu as formés pour nous, les projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir. Oh, c'est notre avenir, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a amené notre monde à Caillou. Pour ceux qui nous ont pour moi, il y a son autre besoin de nous. Kolo tika kimia ape bola mo yo ebi ya ndota oyo ko yo zali kambe ya bola mo yo na kongo